Oiê, o tutorial de maquiagem de hoje é relembrando os velhos tempos. Quem me acompanha há muito tempo sabe que há uns anos atrás eu só usava maquiagem em tons de azul e verde e amava, gente, era assim, pra mim não existia balada sem sombra azul. Semana passada eu postei aqui no YouTube um vídeo super legal falando sobre 5 maquiagens que eu não voltaria a usar e vocês gostaram bastante. E maquiagem azul, né, entrou aí nessa listinha das 5 coisas, e muita gente pediu pra fazer uma maquiagem em tons de azul, só que do jeito que eu usaria hoje, sabe? Então eu gostei bastante da ideia e resolvi criar esse look aqui pra vocês. Uma leitora até comentou assim: ai, Clau, depois aí que surgiram as paletas Naked, todo mundo abandonou as sombras coloridas. E eu acho tudo meio que sem graça. E realmente a gente deixou aí os tons de azul, roxo, verde, aquelas cores bem vibrantes, né? E entraram aí em cena mais os tons de marrom, acinzentados, neutros, né? Num geral assim. E eu gosto, né, de sombra azul, acho super bonito, mas eu acho que hoje, assim, não combina muito comigo. Mas eu achei super legal fazer essa maquiagem e me olhando no espelho eu tô gostando, sim, desse efeito. Achei que ficou super legal porque eu mudei aí algumas coisas que eu não fazia antes, tá? Eu já vou adiantar aqui pra vocês antes de começar a maquiagem. Antigamente eu não caprichava muito na minha pele na hora que eu ia fazer uma maquiagem bem coloridona. E eu acho que uma maquiagem colorida, uma maquiagem bem intensa nos olhos, ela pede uma pele caprichada. Então aí é o primeiro, né, item aí que eu fiz essa maquiagem que eu não fazia antes. Outra coisa, eu não esfumava muito bem as sombras, tá? Eu parava a sombra um pouco antes ali do meu canto externo. E mesmo gostando de um visual de sombra mais marcado, eu acho que dava pra esfumar ali um pouquinho mais e tal, pra ficar uma coisa mais bonita, né? E eu acho que, assim, um dos principais erros que eu cometia, além de não caprichar na pele, né, era que eu usava o lápis preto na linha d'água e só fazia um tracinho fininho. Como meus olhos são grandes, eu acho que fica mais bonito no meu tipo de olho esse traço mais grosso aqui na raiz dos cílios inferiores. Eu acho que dá um visual mais caprichado, mais trabalhado, entendeu? Eu acho que fica mais bonito. E, claro, cílio postiços. Antigamente eu usava muito pouco cílio postiço e hoje, dependendo da maquiagem, eu acho que o cílio postiço ele acaba transformando a maquiagem. Então, às vezes, um look que era meio sem gracinha, com o cílio postiço ele fica pá! Então, assim, acho que vale a pena você aí, né, treinar o cílio postiço, treinar colar os cílios postiços, porque ele realmente deixa a maquiagem com outra cara. Gente, eu amei fazer essa maquiagem pra vocês, me diverti muito, relembrei muita coisa, dei várias dicas ao longo desse vídeo, então, assim, tá um tutorial muito completo, principalmente pra quem tá começando. Eu acho que vocês vão gostar bastante. É uma volta aí aos velhos tempos, então se você tá com saudade dessa época do YouTube, se você sente saudades, queria mais make colorido, curte o vídeo, compartilha e me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber a opinião de vocês, tá bom? Então, bora lá pro tutorial. Bom, então vamos lá começar essa maquiagem azul. Eu tô com o outro olho já finalizado, né, porque eu sempre faço em fotos pra vocês lá no blog, então se você quer ver mais informações, mais fotos, clica no link que tá aqui embaixo no box de informações. Tá bom? E todos os pincéis que eu vou usar pra fazer essa maquiagem são lá da loja Pink Gloss, o link também está aqui embaixo. Eu comecei já com a minha pele feita, né, eu apliquei primer e base, também defini minhas sobrancelhas. Antigamente eu não fazia nada das minhas sobrancelhas e hoje em dia eu não consigo, eu preciso dar uma definidinha, mas no final eu conto o que eu usei pra vocês, combinado? Eu comecei a maquiagem também com o primer já aplicado, esse aqui é o Prime Potion da Urban Decay. E vou para a sombra. Hoje em dia eu não consigo começar nenhuma maquiagem sem aplicar uma sombra marrom. Então hoje eu vou usar essa marrom aqui da MAC. Eu coloco o nome dela pra vocês porque eu nunca lembro o nome dela. E eu acho que quando a gente aplica uma sombra marrom na pálpebra, ajuda a esfumar melhor as sombras. Eu acho que fica mais harmônico, assim. Mesmo que a sombra marrom ela não apareça, né, depois de tanta sombra que a gente vai colocar, eu não consigo pular esse passo. Então eu vou aplicar com esse pincel aqui da Pink Gloss, do kit de unicórnio. E basicamente eu aplico essa sombra marrom, ela tem o fundo mais quente, tá? Na minha pálpebra móvel. E vou subindo um pouco aqui pro canto externo pra eu conseguir esfumar um pouco ela depois. Gente, vocês ouviram barulho? É minha cachorra que tá aqui me acompanhando, viu? Se eu fechar a porta é pior. Então eu deixo ela aqui, ela tá brincando do meu lado. Então se vocês ouvirem um barulhinho, um raspar aí, é ela. Maravilhosa, não? Então, olha só, eu gosto de puxar a sombra mais aqui pra esse canto, tá vendo? Então, eu já vou puxar ela pra cá pra depois esfumar. Na verdade, você pode esfumar já com esse pincel aqui, que ele é bem fofinho, né?
Já vou esfumando com isso aqui, né, pra já me auxiliar depois. Calma que a gente vai esfumar muito nessa maquiagem ainda, tá? Que era uma coisa que eu não fazia tanto, eu não esfumava, as sombras ficavam mais marcadonas. Na verdade, eu vinha, né, jogava uma sombra escura aqui, uma clara aqui, tava tudo certo. Eu às vezes aplicava a sombra escura no canto e aqui no côncavo, aí ficava uma coisa meio esquisita. Mas enfim. E agora vamos começar aí o empilhamento de sombra azul. Antes de tudo, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu me desfiz de muitas sombras coloridas que eu tinha. Então, as que sobraram são assim, que eu tenho um apego emocional. E elas estão velhas. Então, provavelmente, vocês não vão conseguir encontrá-las. Minha dica é, se você gosta muito de sombra azul, dá uma pesquisada, que hoje em dia tem muita marca nova por aí. Né, muita paleta diferente, enfim. Dá pra vocês acharem aí sombra azul com facilidade. É que, como eu não uso mais, eu não vou atrás desse tipo de sombra, entendeu? Mas eu tenho algumas cores aqui que são minhas queridinhas, que eu não me desfaço por nada desse mundo, tá bom? A primeira sombra que eu vou usar é essa aqui da MAC, da linha Mineralize, é a Blushing, tá? Eu vou usar ela com pincel molhado, porque eu acho que ela aparece mais. E no outro olho eu aproveitei o mesmo pincel pra fazer as duas cores aqui. Então eu vou molhar um lado aqui do pincel e vou pegar essa sombra azul. Ela é bem escura e dessa vez eu decidi fazer, né, um pouquinho mais intensa que as cores. Antigamente eu usava mais um azul turquesa, assim, na pálpebra toda. Se vocês forem perceber aí, é mais um turquesão, né, do que um degradê assim de azul. Eu aplico, ó, mais ou menos até a metade aqui da minha pálpebra, porque eu vou vir com mais um monte de tom de azul aqui. Calma, não se desespera, tá? Ah, outra dica aí pra você que quer fazer uma maquiagem bem assim, azul pá. Não se desespera, vai até o final da maquiagem, porque quando a gente só passa sombra no olho, parece que não vai dar certo, mas acredita que vai dar certo, tá bom? Não se desespera, pode dar um pouquinho de trabalho, a gente pode achar que não vai rolar, mas vai rolar. Bom, agora eu vou vir com uma outra sombra azul. Essa aqui é da Urban Decay, da paleta de 15 anos. Eu vou usar esse azul aqui, ó, Deep End. Esse tom aqui super bonito. Eu vou usar ela mais aqui. Pra não vir, porque eu vou usar uma sombra turquesa, pra não vir com um turquesa assim, pá, entendeu? Então, como essa sombra aqui ainda não secou, não vai ficar legal de esfumar agora, eu já vou aplicar essa daqui, ó, aqui, pra não ficar porque aí ela vai fundir melhor com o turquesa, entendeu, ó. Olha que sombra belíssima. A Urban Decay, eu acho assim que é a melhor marca pra fazer cor assim diferentona, sabe? Cor meio que, você não encontra em outras marcas. Eles realmente arrasam. Então, ó, já vim com essa aqui, eu vou esfumar depois tudo junto pra aplicar mais sombra, ok? Calma aí. Não se desespera. E agora eu vou vir com a minha sombra favorita da vida, que é essa daqui da Urban Decay, dessa paleta, que é a Painkiller. Vou contar a história dessa paleta aqui, ó. Esse azul turquesa maravilhoso. Essa foi a primeira paleta importada que eu comprei, a primeira, assim, paleta, assim, né, de sombras internacionais. A Urban Decay, há muitos anos atrás, ela já tinha esse, né, esse hype todo que ela tem hoje em dia ainda, mas era mais por conta das sombras bem coloridonas. Eu não me desfaço dessa paleta porque, como eu falei, foi a primeira paleta importada que eu comprei, então pra mim ela tem um significado muito especial. Eu não uso mais essas sombras porque eu até poderia voltar a usar, porque são cores bem usáveis, esse verde, esses dois tons aqui, esse rosinha também, mas esse roxo e esse azul eu usei horrores, tá? Então assim, essa paleta realmente foi uma coisa na minha vida, foi sabe, o sonho da paleta Urban Decay, foi esse sonho que eu realizei quando eu comprei ela. Então eu vou pegar a Painkiller, que foi essa sombra azul turquesa que eu usei muito, e vou pegar ela aqui, ó, no meu canto interno, subindo pra cá. Ela é turquesona mesmo, tá vendo, ó? Eu gosto de azul turquesa, gente. Eu não gosto muito de azul fechado, não. Por isso que eu decidi ir pra esse lado aqui da maquiagem. Então agora eu vou esfumar essa parte aqui, ó. Então pega um pincel fofinho aí, minha filha, e assim, canse de esfumar, porque tem que esfumar bastante. Na época, ó, pra mim isso aqui já tava meio que ok, sabe? Então eu não esfumava tanto, era a moda da época. Então eu vou pegar um pincel fofinho, esse também é da Pink Gloss, é o ES08, um pincel que eu amo pra esfumar. E olha só o que acontece com essa sombra azul, ela é muito pigmentada, então assim, ela dá trabalho porque vai espalhando mais e mais e mais. Então, você vê, eu não passei muita sombra, mas como a cor é intensa, elas são bem pigmentadas, o negócio vai indo. Então, minha dica é,
pega um papel higiênico, né, uma toalhinha de papel que você tenha, e vai limpando um pouco do pincel e vai aplicando mais. Limpa um pouco o pincel e esfuma mais. Limpa e esfuma, limpa e esfuma. Porque assim você consegue talvez tirar um pouco da cor e ter um esfumado mais sutil, tá bom? Então, ó, meu papel aqui e vai esfumando como se não houvesse amanhã, tá? Não tem muito segredo nessa hora. Movimentos de vai e vem e vai esfumando. Eu, como vocês sabem, eu gosto de fazer esse puxado mais pra cá hoje em dia e tal. Antigamente eu meio que parava bem antes disso, eu acho que fica um efeito mais bonito da maquiagem, tá? E aí, ó, vocês vão ver, às vezes vai saindo um pouco da cor, né, quando a gente vai esfumando. Depois você vem com o pincel sujinho de sombra e repõe sem segredo nenhum, tá? Então não se desespera aí. E aí a gente vai esfumando, mas sempre lembrando que vai ter mais coisa aqui. Então a gente vai esfumar ainda mais com outras cores, mas é isso aí basicamente, tá, ó? Eu gosto de fazer bem aqui nessa partezinha, fazendo movimentos circulares aqui no canto externo. É a boa hora aí de você criar teu côncavo, né? Subir um pouco mais ali pra sobrancelha pra fazer a sombra aparecer se você não tem o olho pequenininho, não tem o olho grandão assim igual o meu, né? Que aqui a gente bota qualquer coisa, aparece. Outra sombra azul que eu vou usar nesse look pra, né, intensificar um pouco mais é essa sombra aqui da Makeup Forever. Essa é nova, tá? É a Starlit Powder, na cor 19, ó. Ela é esse azul que vocês estão vendo. Ela é muito bonita e extremamente pigmentada. Eu tenho uma transparente dela que fica meio rosada, super bonita, tá? Essa sombra, ela é uma sombra solta, ela dá um pouquinho de trabalho, como, ó, esse é o buraquinho dela. Dá um pouco de trabalho, mas fica super bonita, tá? Pode usar ela molhada, mas eu vou usar ela seca mesmo, tá? Ó, peguei um pincel de sombra mais gordinho e vou vir com ela aqui, ó. Nesse canto aqui, no canto externo. Porque eu vou vir com uma sombra preta depois, eu quero um pouco mais. E tá vendo que saiu um pouco aqui da minha sombra turquesa? Eu vou pegar com o pincel sujo e voltar ali, tá? Então, não se desespere, entendeu? Nessa hora, não se desespera, amiga. Acredita que vai dar certo, vai rolar. Ó, pincelzinho sujo da sombra Pan Killer, que é aquele turquesa que eu apliquei aqui. Daí eu volto com ela aqui, ó. E aí aquela sombra que eu apliquei no meio, né, também volta com o pincel sujinho. Faço muito isso, assim, quando a sombra vai saindo. Não preciso pegar mais sombra, porque aí vai me complicar, entendeu? Usa o que tá sujinho no pincel, porque essas sombras, normalmente, elas são muito pigmentadas. Então, se você ficar pegando mais e mais e mais da embalagem, pode dar ruim. Então, usa o que tá sujo no pincel. E aí, esfuma mais um pouquinho aqui, né, pra gente vir agora com a sombra preta. Tá? Acredita que vai rolar aqui, calma. Bom, chegou a hora da sombra preta. E aqui eu vou dar uma dica que pra mim é essencial na hora, né, de usar sombra preta nesse tipo de maquiagem. Não usa uma sombra preta, que é aquela sombra preta, tipo, muito pigmentada. Por exemplo, a Blackout da Urban Decay. É uma sombra muito intensa. Então aqui a gente já tá com cores, né, com bastante pigmento. Então o meu conselho é que você vá assim com uma sombra que não seja tão preta assim, que dá pra você construir camadas com ela. Por exemplo, a Carbon da MAC. A Carbon da MAC não é uma sombra que é aquele preto pá, assim, entendeu? Aquele preto que é muito intenso. Você consegue construir camadas com ela. Então, na minha opinião, é mais fácil de trabalhar com uma sombra preta desse jeito, assim, nesse caso, nesse tipo de maquiagem, tá? Então, ó, vou usar a Carbon da MAC. Eu também tenho a Blackout da Urban Decay, mas ela é muito intensa. Então, tipo, nesse tipo de maquiagem, ela ia me atrapalhar, entendeu? Porque, ó, já tenho muita sombra azul aqui no canto externo, já tenho muito esfumado azul, então seria um pouco complicado, né? Mas se só tiver uma muito intensa como a Blackout, vai nela mesmo, mas aplica bem pouquinho, vai aos poucos com ela, tá? Então, ó, vou vir com a minha sombra preta e um pincel tipo lápis. Esse também é Pink Gloss EN12. Aquele kit turquesinha deles com a pontinha rosa. Eu faço meio que um Vzinho aqui, tá vendo? Ó, eu vou aos poucos com essa sombra, porque eu não quero também uma sombra muito preta aqui no canto externo, tá? Se vocês perceberem aí, eu não gosto de um olho muito escurão, não combina muito comigo, eu acho que não valoriza meus olhos. Então, ó, passei um pouquinho e esfuma, vai aos poucos, entendeu? Vai aplicando, esfumando, se você achar que precisa de mais sombra preta, aplica mais e por aí vai, né? Paciência, como eu falei, é uma maquiagem que dá trabalho, paciência, vai adicionando sombra aos poucos pra você não ter muito trabalho depois, tá? Então, ó, esfuma como se não houvesse amanhã. Lembrando sempre de tirar o que tá sujo no pincel, ó.
num papel higiênico, tá? Bom, esfumei aí do jeito que eu queria e agora eu vou para o delineador, tá? Vou usar o Retro Black, esse delineador líquido do Boticário, que eu amo, e como eu vou passar cílio postiço, eu preciso de um delineador que seja, assim, muito bom. Então, bora lá. Essa hora eu não falo muito, porque falar e delinear não é uma coisa muito fácil, beleza? Ok... Ó, não fiz um delineado nem muito grosso, nem muito fino, mas eu puxei ele aqui pra trás, né, aqui pro canto externo, pra já acompanhar também o esfumado da sombra. E eu acho que fica mais bonito com esse tipo de maquiagem, tá? Antigamente eu fazia um delineado mais curtinho, eu não vinha com ele até aqui o final. Você pode, né, fazer um bem delineadão, assim, bem... aquele gatinho bem marcadão, assim, bem puxado. Mas como eu vou colocar cílio postiço ainda, vai ter muita coisa pra rolar aqui... Eu acho que desse jeito é melhor, tá? Bom, nessa hora eu recomendo que você, já que a gente não vai mais trabalhar assim com tanta sombra, assim, esfumato da sombra não vai cair, já começa a fazer a pele. É o que eu normalmente faço, tá? É assim, eu me sinto melhor, já me dá um alívio ali, saber que, putz, a pele tá ok, tá ficando muito bonita, você consegue ver a maquiagem acontecendo de uma forma melhor, tá? Bom, então eu já passei um pouco de corretivo aqui, vocês estão vendo que já, né, dá aquela... limpada, já deixa o visual muito melhor. Eu vou agora passar um lápis de olho, eu vou usar o da Makeup Forever na cor M10, da linha XL, que é um lápis que eu sei que não vai me abandonar. Então aqui nessa hora, você escolhe aquele lápis, querida, que se você não passar demaquilante, você vai ficar uma semana com ele nos teus olhos, tá bom? Antigamente, eu só passava na linha d'água, fazia assim, não puxava ele muito pra baixo. Hoje eu acho mais bonito nesse tipo de maquiagem, um traço mais grosso aqui. Outra coisa, como a gente vai tá aplicando muita coisa nos olhos, delineador, muita sombra, sombra em pó solto, também tem, né, o lápis de olho, o olho vai ficando irritadinho, meio vermelhinho. Então é legal que você tenha um colírio. Eu tô sem o meu aqui, não vai rolar, mas pra sair assim eu passaria um colírio pra deixar o olho bem branquinho, porque eu acho que fica mais bonito, né, na maquiagem, porque não fica um olho tão irritadinho. Então eu vou passar o lápis primeiro na linha d'água e depois eu vou descer ele pra raiz dos cílios inferiores, tá? O legal desse lápis da Makeup Forever é que ele no começo ele é cremoso, então você consegue esfumar ele, mas depois ele seca e aí não mexe mais, tá? Aí com um pincel chanfrado, ó, tá vendo? Já tá bem pá. Com o pincel chanfrado eu vou pegar um pouco dele e esfumar aqui na minha raiz dos cílios inferiores. Então, ó, pincel chanfrado, né? Sempre fecha, tipo, na hora esse tipo de lápis, gente, porque senão eles ressecam, tá, ó. Daí eu dou uma puxadinha aqui e já vou passando aqui na raiz dos cílios inferiores, meio que esfumando já, tá? Pode ser com pincel tipo lápis também, mas aí você vem direto com a sombra, não vai pegar o lápis. Então, ó, já ficou mais grosso, daí eu vou pegar o mesmo pincel e vou pegar uma sombra azul mais escura, que no caso é essa aqui da MAC, a Nautical Nave, esse tom de azul aqui. Pode ser qualquer sombra azul, uma sombra preta, ó, vou passar mais aqui na raiz dos cílios inferiores, tá? Pra deixar esse traço bem grosso. Acho que fica um efeito mais bonito. Se você quiser, ó, vou mostrar também que dá pra fazer com esse tipo de pincel, ó. Esse pincel que eu passei sombra preta, você pode vir com ele aqui, ó, na raiz dos seus cílios e esfumando com ele. Só que aí ele vai deixar cair um pouquinho de sombra aqui, tá? Depois você vem e limpa, né? Passar mais corretivo e tal. Ó, fica bem legal. Vou passar um pouco no outro lado também, já que eu tô aqui, né? Por que não? Então, assim, antigamente eu fazia só um traço fininho na raiz dos cílios inferiores. Eu acho que esse efeito aqui fica mais bonito, sabe? Mais, né? Um traço mais grosso aqui. Acho que fica mais power look, mais poderoso, sabe? Ó, né, dá outra cara aqui a maquiagem, gente, fica só um tracinho fininho, né? Bom, daí a gente chega naquela hora temida por muita gente, que é a hora do cílio postiço. Eu acho que esse tipo de maquiagem fica mais bonita quando a gente bota um cílio postiço, entendeu? Porque parece que faz pá no olho, sabe? Parece que o olho fica maior ainda, dá mais destaque, eu acho que fica muito bonito. Então, vale a pena você treinar aí na sua casa, aprender a colocar cílio postiço, porque não tem jeito, gente, é treino. Bom, eu tô usando um cílio da Contém 1 grama, esse daqui, ó, que eu tô gostando muito. Esse é o modelo Super Glam. Ó, ele vem nessa caixinha aqui, é o modelo Super Glam, ele vem com uma cola também, mas a cola que eu gosto de usar é essa daqui, ó, Super Strong Hold,
da Kiss. Então eu acho ela ótima porque olha o aplicador dela, é assim. E aí o que acontece? Se você precisar fazer algum retoque, é mais fácil. Quando você precisa só colocar um pouquinho de cola numa pontinha, então... Eu pego o cílio com uma pinça, aplico, espero secar um pouquinho e colo, tá? Não tem muito segredo, tem alguns vídeos aqui no meu canal mostrando como eu faço isso. E a dica maior é treino e focar bem assim na hora de colar, bem rente ao teu cílio, sabe? Quanto mais rente você colar dos teus cílios, mais natural vai ficar. Esse cílio da Contém um Grama é ótimo porque ele é muito leve, nem parece, ó, eu tô falando e tô colocando cola aqui. Nem parece que você tá de cílios, entendeu? Ele é muito levinho, muito confortável. Mesmo esse daqui, que é o mais, né, mais cheio, assim, dá um efeito mais, né, impactante, dramático, ele é leve. Eu já usei também o natural deles, maravilhoso, fica muito bonito. Então eu recomendo aí os cílios da Contém um Grama pra quem gostar, né, de cílios postiços. A colinha deles eu não testei porque eu gosto mais dessa cola aqui, como eu falei. Então, vou esperar dar uma secadinha antes de aplicar, tá bom? Então, ó, espera secar bem, pega um espelho assim de aumento e cola no teus cílios, tá? Não tem segredo, é mais treino, entendeu? Então, ó, cola bem as pontinhas, o mais rente possível dos teus olhos. Eu gosto de usar uma pinça pra fazer isso, viu, gente? Tem gente que vai direto com o dedo, mas pra mim é mais fácil dessa forma. Então, descubra uma forma que seja mais fácil pra você. Você vai descobrir treinando e siga em frente. Não tem muito segredo nessa hora, não, tá? Eu gosto de vir com outra pontinha acertando aqui, né? Tipo, pressionando. Ó, aqui a gente pressiona bem. E aí eu pego a pontinha aqui, ó, e já dou uma apertada mais aqui, ó. Empurro ela, né, ali pra debaixo dos cílios. Vai empurrando assim, ó, pra fixar bem. Daí, ó, isso que eu falo, por exemplo, às vezes solta aqui da pontinha, né, o cílio. Então, por isso que esse tipo de cola, que tem um aplicadorzinho assim, é melhor, porque você vem, põe a cola assim exatamente onde vai ficar e pressiona de novo o cílio. E como essa cola fica transparente, eu acho que fica um efeito mais bonito. Mas depois você pode vir com o delineador, principalmente se ele for líquido, dar um arremate pra dar o acabamento. Eu vou esperar secar bem essa cola pra vir com, né, o rímel aí. O que eu tô usando é esse aqui do Giorgio Armani, que é o excêntrico, tá? Ele é muito bom, mas assim, usa o rímel que você tiver, porque o cílio postiço ele já dá aquele efeito. A gente vai usar o rímel aqui mais pra unir os dois, pra ficar mais natural, sabe? Pra não ficar, tipo, muito, tipo, ai, só tá com o cílio postiço aqui. Vamos esperar secar pra passar e eu já volto. Voltei com a minha maquiagem pronta e vou contar pra vocês tudo o que eu usei na minha pele, ok? Então, eu comecei com o primer da NYX, esse daqui, Angel Veil. Ó, coloco o nome de tudo certinho pra vocês lá no blog. Eu comecei por esse primer. Ele é bem legal porque ele deixa a pele bem aveludada. Como eu tô com algumas espinhas no meu rosto, eu escolhi uma base de alta cobertura. Eu tô usando hoje a base líquida da Quem Disse Berenice, de alta cobertura. Minha cor é a 5, eu acho essa base muito boa pra fazer esse tipo de maquiagem mais trabalhada nos olhos, tá? Como minha pele é mais assim, normal, e agora que tá frio ela fica bem seca, eu nem passei pó pra finalizar a maquiagem, porque eu realmente não sinto necessidade. Mas se você sente necessidade, aplica um pozinho. Eu tô usando alguns corretivos, porque, né, eu acho que essa maquiagem, ela pede uma pele bem caprichada. Então eu comecei com esse amarelinho aqui da Urban Decay, o Naked Skin, tá? Eu usei ele pra iluminar. Depois eu vim com o Fit Me, da Maybelline, na cor 20, a minha é a cor 20. E depois eu vim com esse daqui da CoverGirl, que é o Red Set Gorgeous, na cor Medium, tá? Esse daqui, como ele fica um pouco claro pro meu tom de pele, eu venho com ele aqui, ó, nessa região, pra iluminar. Então esse foi o combo aí de corretivo que eu usei nesse make. Como contorno, eu usei o Hoola da Benefit, que é um pó bem bacana pra fazer contorno. Ele não é tão intenso assim, então eu acho que pra quem tá começando é um pó bem legal, porque ele não fica extremamente marcado. O blush que eu estou usando é esse aqui da MAC, o Plum Followy. Ele tem resenha no blog, é um blush super bonito, ele tem um pouquinho de brilho, fica super legal. E não é um rosa assim, super marcadão e tal. Fica bem legal, então eu escolhi esse blush. E com a maquiagem mais caprichada, né, iluminador, tô usando também da MAC, o Soft and Gentle,
que é um dos iluminadores que eu mais gosto. Nas minhas sobrancelhas, usei os produtos de sempre, o Brow Beater da Urban Decay na cor Neutral Brown, junto com o Pro Longwear Brow Set da MAC na cor Red Chestnut. Esse é o combo que eu uso todos os dias nas minhas sobrancelhas. Nos lábios, como eu antigamente usava muito batom nude, aquele boca de defunto, com esse tipo de maquiagem, hoje em dia eu acho que eu prefiro mais esses tons assim de rosa. É um rosa neutro, mas ainda ele deixa o rosto mais aquecido, não deixa tudo muito pálido, sabe? Então hoje eu tô usando esse lápis da Candice Berenice, que é o Roselettes, que é super bonito, e por cima eu passei o Peach Blossom, que é um batom da MAC bem clarinho, super bonitinho, rosa, bem bacana, ainda fica aí nessa pegada de neutro, né? Mas não aquela coisa de morto, de defunto. Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa minha maquiagem azul atualizada. Realmente faz muito tempo que eu não uso sombra azul e eu achei que o resultado ficou super legal. É diferente do que eu tô acostumada a usar hoje em dia, porque hoje em dia eu uso mais tons neutros, muita sombra marrom, bege, rosadinha e tal. Não tenho mais usado essa marcação assim na linha d'água, né, nos cílios inferiores. Mas achei que ficou super legal, ficou uma pegada rocker, combina assim bastante agora com o inverno, esses tons de azul aí. Eu gostei bastante. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!